Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Valderedo Júnior aqui para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre epistemologia moderna. Lembrando que esse assunto vai para os nossos alunos do 7º ano da nossa unidade aqui de Patos, ok? Nossos alunos aqui do Instituto Educacional Vera Cruz, tá bom? Seguindo na parte da epistemologia moderna, lembrando que nós começamos a falar, né, na aula passada, que epistemologia seria o estudo do episteme, ou seja, o estudo do conhecimento. Os filósofos modernos vão se preocupar com essa ideia do conhecimento. O que é o conhecimento, onde ele está, ele tem limites, ele é acessível ao homem, como podemos chegar até ele, enfim. Vamos estudar um pouquinho mais profundamente sobre essas questões voltadas a esse pensamento epistemológico. Puxar um pouquinho aqui mais para cá. Muito bem. Aí nós temos aí então, ó, a filosofia do conhecimento, né? Vamos falar um pouco de crença, justificação e verdade, né? Ao longo da tradição filosófica, predomina, né, a noção de que crença, verdade e justiça são elementos indispensáveis do conhecimento. Aí vamos tentar definir cada um deles aqui, ó. A crença consiste em assumir algo verdadeiro. A crença consiste em assumir algo verdadeiro. Quando nós dizemos que acreditamos em alguma coisa, geralmente é porque a nossa crença, ou seja, a nossa compreensão faz daquilo um fato verdadeiro. Quando você diz que acredita em alguma coisa, é porque para você, você tem evidências, sejam essas, dentro do ponto de vista filosófico, evidências, digamos assim, mais fortes ou evidências mais frágeis. E o que vai fazer de uma evidência forte ou uma evidência frágil, digamos assim, ou de um argumento forte ou frágil, de uma crença forte ou frágil, dentro do ponto de vista filosófico são os argumentos. Dentro do ponto de vista do senso comum, ou dentro de uma visão dogmática, aí vai ser a sua própria crença. O que eu quero dizer com isso? É que você pode acreditar em alguma coisa e para você aquilo é uma verdade absoluta e ponto final. Aquilo é a base de sua crença. Como também essa sua crença, eu posso analisá-la dentro de um ponto de vista filosófico, dentro de um ponto de vista científico, dentro de um ponto de vista lógico, racional, e eu não encontrar razão para acreditar na mesma coisa que você. Vamos seguindo aqui, ó. O que seria a justificação? Segue o slide. Conjunto de indícios suficientes para sustentar determinada proposição. Conjunto de indícios suficientes para sustentar determinada proposição. Quando você dá a sua justificação ou sua justificativa, você vai apresentar o conjunto de indícios, o conjunto de ideias, de informações que vão sustentar aquele seu pressuposto, aquela sua ideia, aquele seu pensamento. Essa justificação, ela é fundamental porque sem ela, os seus pressupostos, eles acabam se mostrando como equivocados, como sendo insuficientes. Então, para uma boa justificação, é necessário um bom conjunto de indícios que sejam suficientes para determinar, né, ou para que sustentem determinada suposição. Verdade seria a correspondência entre o conjunto do pensamento e a própria realidade do objeto. Vou repetir, verdade seria a correspondência entre o conteúdo do pensamento e a realidade do objeto. Então, se eu olho e digo que isso aqui é um celular, eu tenho que entender que isso só pode ser uma verdade, de que isso aqui é um celular, se houver uma correspondência entre o conteúdo, certo? Do meu pensamento mais o objeto. Meu pensamento diz que isso é um celular. Se há uma correspondência ao que eu digo com o objeto, então isso é uma verdade. Se eu disser que isso aqui é um carro, a correspondência, ou seja, o conteúdo do meu pensamento, ele não está correspondente à realidade desse objeto. Ok? Se eu disser, por exemplo,
de que esse frasquinho aqui de álcool em gel, ele é azul escuro, o recipiente, eu não estou fazendo, não está correlacionando de forma correta. As minhas ideias de pensamento não estão de acordo. Se eu disser que ele é preto, também não estão de acordo. Se eu disser que ele é branco, né? Se eu disser que ele é transparente, com detalhes de azul, verde e tal, aí sim, a minha ideia ela está correspondendo ao objeto. Logo, eu dizer que esse frasquinho aqui, ele é transparente, ele tem a tampa branca e ele tem traços coloridos, isso é uma verdade. Porque há uma correspondência do conteúdo do meu pensamento com o objeto que está sendo estudado, ok? Da mesma forma que eu não posso olhar para essa caneta e dizer que isso aqui é uma motocicleta. Por que eu estou colocando esse exemplo tão absurdo? Porque nós precisamos entender, assim como Descartes falava, o pensamento mais simples para pensamentos mais complexos. Então é muito mais simples eu entender e identificar que essa caneta, ela não é um carro, eu identificar que o meu pensamento de carro, minhas informações sobre um carro não correspondem com o que é essa caneta, logo essa afirmação de que essa caneta seria um carro, ela acaba sendo uma inverdade, né? Ela não é uma verdade concreta, porque não há essa correspondência. Seguindo como está no slide aí, de acordo com essa concepção, há conhecimento quando o objeto apresentado mentalmente, o objeto do modo como se efetiva é, certo? Então, quando nós temos aí o objeto que é representado mentalmente com o objeto que é representado fisicamente, quando há essa relação, então eu estou aí chegando à verdade. Então, desenvolvendo a seu respeito uma crença verdadeira e apoiada em evidências que confirmam sua validade. Tá? Então, aí nós temos outras formas de pensar, né? Nós temos o dogmatismo e nós temos o ceticismo. Então vamos lá, o dogmatismo ignora a questão fundamental da teoria do conhecimento. Há verdadeiramente um conhecimento humano sobre o mundo? Por que o dogmatismo é assim? Porque o dogmatismo me faz entender que eu posso olhar e dizer que isso aqui é preto, eu colocar isso na minha mente e dizer ninguém muda a minha ideia mesmo olhando. Com certeza você já viu alguém dizer a seguinte expressão: se eu disser que isso aqui é preto e ponto final. Né? Ou seja, as pessoas se colocam como as suas opiniões sendo verdades absolutas. Dogmatismo. Elas colocam como a opinião delas, muitas vezes não embasada, não fundamentada, não justificada, elas acabam colocando como sendo verdade absoluta. Vou dar um exemplo mais clássico, que é o da própria visão religiosa. Existem pessoas que olham e dizem assim: a minha religião é a única religião verdadeira. A minha igreja é a única igreja certa. A minha forma de adorar a Deus é a única forma correta. Esses pensamentos são pensamentos dogmáticos. São pensamentos nos quais fazem com que a pessoa ela se feche na sua forma de pensar, ok? E diga: esse é o ponto de vista correto e acabou. Tá? Então, o dogmatismo dentro das religiões, eles são muito fortes. Quando eu olho e digo assim, que para que eu alcance ao céu, né, para que eu chegue ao céu, eu tenho que fazer a vontade de Deus como está descrita na Bíblia, isso é dogmatismo. Isso é um pensamento religioso dogmático. Significa que se eu for por outro caminho, eu estou indo pelo caminho aonde ele me levará para um outro lugar, né? Na visão religiosa mais clássica, para o inferno, aonde eu estarei ali pagando o preço de não ter seguido a doutrina, o ensinamento, o dogmatismo apresentado. Tem mais aí, ó. Vamos lá. Em sentido rigoroso filosófico, o dogmatismo consiste na confiança absoluta da capacidade cognitiva humana. É só na religião que encontramos dogmatismos? Não. É também na ciência. A ciência é dogmática. Pois é, eu sei que vão ter muitos cientistas, muitos professores, muitas pessoas aí, filósofos que vão olhar e vão se retorcer na cadeira em relação a isso que eu estou afirmando. Mas a ciência é dogmática. A ciência é dogmática, assim como a própria filosofia é dogmática. Ok?
Por exemplo, você quer um dogma maior do que quando chega um filósofo e diz assim, olha, a único vínculo para se chegar ao conhecimento é a razão. Isso é dogmatismo. O racionalismo, ele baseia-se numa visão dogmática, assim como o empirismo também se apresenta de forma dogmática. E os professores e doutores aí de Oxford, Cambridge, Harvard que me verem, né, e que possam comentar e desarticular então, apresentar suas justificativas, né? Mas a filosofia ela é dogmática, a ciência é dogmática. Por quê? Porque o ser humano é dogmático. Agora a grande questão é, esse dogma, ele é fundamentado ou ele é um dogma do senso comum, da crendice, daquela coisa meio espalhafatosa, eu pensei assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, assim eu vou ser. Então existem dogmatismos bem fundamentados. Verdades científicas. Alguns vão dizer, não, isso não é dogma, isso é uma verdade científica. Só que a verdade científica, quando ela se torna verdade científica, ela não abre pressupostos. Agora, eu posso olhar e dizer assim, não, mas diferencie, né? Dogma coloque como sendo uma coisa aí que você diz que é verdade, mas ainda você não concluiu tudo. E eu pergunto, será que nós concluímos tudo sobre o conhecimento e que nós temos? Fica essa questão aí para os doutores de Cambridge desvendarem, ok? Aí nós temos então, se de um lado o dogmatismo, nós temos também o ceticismo, que ambos cabem na filosofia, existe sim. Em suma, né, ou melhor, em sua forma radical, nega a possibilidade de um autêntico conhecimento humano, ou em outros termos, entende que jamais somos capazes de afirmar a verdade ou a falsidade de uma afirmação sobre a realidade. Isso aqui me leva ao helenismo pirrônico, ali o ceticismo, né? Durante o período helênico houve uma escola filosófica chamada de ceticismo, e esse ceticismo ele vai ser fundado por Pirro. Pirro vai entender que a verdade ela é inalcançável. Aqui eu já percebo um dogmatismo. Aqui eu já percebo uma incoerência, porque como eu posso dizer que a verdade é impossível se eu já estou afirmando isso? Essa afirmação já se torna uma verdade. Então, quando eu digo que não há certezas, isso já é uma certeza. Quando eu digo que tudo é relativo, eu já estou afirmando alguma coisa, então eu já estou deixando de relativizar. Doutores de Cambridge, vejam isso. Pois é. Né? Então, nós temos, de certa maneira, o ceticismo relativo, né? Que consiste na negação da possibilidade do conhecimento acerca de alguma questão que jamais poderiam se resolver pela razão. Aí aqui já há uma diferença. Qual é a diferença? Olha aqui, ó. Ceticismo relativo. Entendamos. Consiste na negação da possibilidade de conhecimento acerca de alguma questão que jamais poderiam ser resolvidas pela razão. Esse é o ceticismo relativo. Mas nós temos também o ceticismo metódico. E o que é o ceticismo metódico? Compreende a ignorância ou o exercício radical da dúvida como um ponto de partida indispensável ao percurso do conhecimento. Qual é a diferença do ceticismo dogmático para o ceticismo metódico? É porque se eu sou perdão, não do dogmático, do ceticismo relativo para o ceticismo metódico, é porque eu posso olhar e dizer assim, olha, e acreditar que Deus existe é apenas uma mera opinião, porque na verdade a gente nunca vai saber se ele existe ou não. Isso é o ceticismo relativo. O ceticismo metódico vai me dizer assim, eu vou duvidar da existência de Deus, porque eu quero, através dessa dúvida, chegar à possibilidade de não ter mais nenhuma dúvida e concluir que Deus de fato existe. Certo? Então eu posso partir, vamos pegar essa ideia de Deus, né? Porque geralmente é onde sempre, quando a gente fala de questionamento, é onde sempre bate na questão de Deus. Eu posso analisar Deus dentro do ponto de vista do meu ceticismo relativo, onde eu vou dizer assim, olha, eu não tenho bases para dizer se Deus existe ou não.
Eu não tenho conhecimento racional para dizer que se Deus existe ou não. Racionalmente é impossível dizer se Deus existe ou não. Então eu caio nesse ceticismo relativo, que é o que nós chamamos hoje de agnosticismo. Os agnósticos têm esse pensamento. Ou então eu posso ir para o ceticismo metódico, que é o ceticismo de Descartes, que a gente vai estudar mais na frente. Onde Descartes vai chegar e dizer assim, olha, eu posso questionar a existência de Deus, e a partir desse questionamento eu posso chegar à verdade de que Deus existe. Certo? Então, o ceticismo metódico, o nome já diz, é um ceticismo, é uma descrença, porém é uma descrença que ela surge como um método. Não é a descrença que te leva a acreditar em nada, é a descrença que te leva, é a dúvida que vai te levar a refletir sobre aquela ideia. Seja Deus, amor, fidelidade, vida, realidade. Será que de fato eu sou real? Você é real? Será que isso aqui é real? Será que isso que você está vendo não é só uma mera ilusão? É? Você diz, professor, você está ficando louco. Não, eu estou apenas sendo cartesiano. E na próxima aula é que nós vamos seguir para falarmos um pouco mais desse pensamento. Ok? Então aguardo vocês na nossa terceira aula sobre epistemologia moderna. Ok? Um abraço para vocês. Fiquem aí em casa. Na medida do possível, façam tudo o que vocês puderem fazer para que essa situação ela se torne mais tranquila, mais amena possível. Tá bom? Um abraço do tio Walter. Tchau.